Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, né? Que é, vão ser vários vídeos sobre isso, né? O tema é oportunidades que tive de perder a virgindade, né? Já falei um pouco desse tema, ando com a rotina bem corrida agora, fazendo minha segunda faculdade. é, Aí tô esperando bem para gravar um vídeo para falar um pouco sobre virgindade e tal, como que eu consegui, mas é, vai ter um vídeo grande sobre isso, mas a ideia é ir fazendo pequenos vídeos mostrando as oportunidades que eu tive de perder a virgindade e tal, e como que foi, para não fazer nada e tal, e para daí no longo prazo explicar para vocês porque que não vale a pena, porque é, bom, o canal tem um foco cristão, né? Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, é Red Pill com foco cristão, né? Mas aí a ideia é explicar pra vocês também de jeito prático, assim, né? Por que, que Deus fez, fez as coisas desse jeito e tal. Por que, que não é vantagem nenhuma você perder a virgindade depois do casamento, que isso aí vai te dar um pouco de prazer, óbvio, né? Vai fazer até você ficar aparecendo pra gente que por sinal nem vale muito a pena, mas enfim, né? O pecado é uma felicidade temporária, né? É, é isso que eu quero falar um pouco, né? Naquele vídeo do. Naquele vídeo do. Falando lá da série Elite, né? Eu comentei de uma coisa que pode acontecer muito. Você ter oportunidade, você sendo um Miqueinhas, você ter oportunidade de perder a virgindade com alguma menina que tem dó de você, ou curiosa e tal, mas depois você vê ela indo sair com Zé Droguinha, indo casar com Zé Droguinha, fugir com Zé Droguinha, alguma coisa assim, né? Dei até spoiler lá da série, mas eu já falei pra você que é cristão, uma série que você não devia perder tempo assistindo, né? Mas, até que no caso que eu vou contar agora, até que eu aproveitei antes de gravar o vídeo, fui dar uma olhada nas redes sociais dela, ver o que ela tá aprontando e tal. Até que ela não. Pelo menos não casou com um Zé Droguinha, não. Parece ter casado com um rapaz de fazenda bem trabalhador e tal, né? Não sei se ele é meieiro, se ele é dono da fazenda, que rolo que é, né? Porque aqui no estado que eu moro atualmente, terra é bem caro, né? Mas não sei, talvez ele seja dono mesmo, for herdando e tal, né? Mas enfim. é, mas não parece ser assim, agroboy e tal, não, né? Igual tem em alguns lugares o tal agroboy, né? Mas enfim. É, vamos começar falando um pouco dela. Isso aí eu descobri depois que eu conheci, tipo, que a- aquele tipo de moça sei lá, meio fissurada em animais demais, tipo. É normal a mulher gostar muito de animal e tal, mas tem uma hora que isso meio que vira um exagero, assim, né? E pode ter vários motivos psicológicos para isso e tal, ou simplesmente exagera. A pessoa acaba exagerando muito. Se vocês quiserem pesquisar a respeito, que fala muito disso é o biólogo Richard, o biólogo Henrique. Eles falam muito assim dessa coisa que vira meio que uma doença, né? Até uma compulsão assim da pessoa. Ai, não aguento ver um animal abandonado. Começa é, juntar um monte de animal, né? Ela gostava muito de cachorro, mas aí tinha três gatos também, né? Que eu que gosto mais de gato de cachorro, que até perguntei pra ela e tal, né? Ela comentou, o pessoal ia deixando aí e tal, eles sabem que eu gosto de animal e tal, já tem essa fama do bairro, eles deixavam aí comigo, eles foram ficando. Que eram três gatos que ela tinha. Nossa, cachorro eu perdi a conta, acho que eram cinco, quatro, por aí. Isso na época, né? Nossa, agora justamente. As coisas que ela postou no Facebook dela mais assim foi tipo. Nem tem muita coisa postada. Coisa de. Já vai fazer uns 5 6 anos que eu conheci ela, talvez até 7, né? Porque eu lembro que era no meio da pandemia, né? Acho que era o auge da pandemia, meio da pandemia, um pouco de cada, né? Mas enfim. Aí beleza. Aí. Ela nem postou tanta coisa assim, Postou do. Acho que nem lembro se chegou a postar de quando começou a namorar, porque parece que ela casou bem rápido assim e tal, né? E beleza, postou do casamento, aí foi só postando coisa de vida na fazenda, ela com os bichos, mas principalmente de uns tempos pra cá, ela começou a postar muito de animal que ela resgatava e tal, assim, Pelo menos agora ela tá morando numa fazenda, né? Mas assim, tem pessoa que tem essa coisa que, beleza, se ela puder sustentar e tal, beleza. Mas tem um vídeo daquele Red Pill americano, Kevin Samuels.
é mais ou menos assim o título do vídeo, né? Hoje em dia tem a tradução por inteligência artificial que você pode aproveitar bem, né? Então você pesquisa lá, provavelmente se você pesquisar e a pesquisa do YouTube traduzir o vídeo, é alguma coisa assim de o cuidados que você pode ter ao namorar mãe de pet ou mãe de cachorro. Então, enfim, qualquer coisa eu edito o vídeo e vou tentar fazer isso. Pegar naquele finalzinho do vídeo lá, deixar o link para esse vídeo que eu falei, né? Talvez hoje em dia ele dá para ter tradução de inteligência artificial dele, né? Evoluiu muito dos tempos para cá, mas assim, o vídeo lá é falando de Estados Unidos, que é um país que o pessoal gasta muito com saúde, a saúde lá é muito cara, inclusive de bicho também, né? Então, o cara mostrando que a namorada dele fez ele gastar, acho que US$ 40 mil, US$ 20 mil, enfim. Mesmo que seja US$ 20 mil, US$ 40 mil, enfim. De todo jeito é muito dinheiro lá pra eles. Que o cara tem que ter muita sorte, ganhar muito. Ter muita sorte assim para ganhar US$ 5 mil por mês e tal, né? Tem que ter um currículo muito bom e tal. E às vezes o cara tá num mau momento, ele não ganha isso tudo, né? Enfim. Aí imagina se sua namorada fazer você gastar US$ 20 mil, US$ 40 mil num cachorro que às vezes já tá pra morrer. Porque queira ou não, o bicho tem um tempo médio de vida. De, de 15 anos, 20 anos e tal, né? Às vezes a bonitona nunca quis pagar plano de saúde para animal, que hoje em dia existe, e quer jogar tudo nas suas costas. Mas enfim, né? Aqui no Brasil, às vezes o pobre é mais realista. Ele não tenta prolongar muito a vida do animal, não, né? Mas, de todo jeito, é um problema, às vezes, namorar esse tipo de menina, porque umas, às vezes, elas não querem ter filho porque acha que animal é suficiente e começa a trazer. Quando você menos espera, cada vez começa a trazer um filhote novo. Ai, coitado, amor, ele tava lá assim, abandonado e tal, não sei o quê. Porque justamente aí fui dar uma investigada nela e tal, né, nas redes sociais dela. Aí ela colocando isso, resgatei esses aqui e os abrigos diz que não pode pegar porque já estão cheios. Ou, porque justamente se o animal não é castrado, haja abrigo, né? Então é um problema isso aí que não. De animal abandonado que nem não tem como se resolver fácil, né? Mas, para não prolongar muito o vídeo, mas se eu fosse definir alguma biografia dela, alguma coisa principal dela, é dessas moças assim, muito vidrada em bicho, entendeu? Que justamente meu tio que falou pra eu conhecer ela já deu a real. Meu tio e um primo de segundo grau lá que moravam na mesma quadra que ela falou assim: é bonita, vai na igreja e tal, não sei o que, mas ela tem só esse problema de os 5 cachorros dormir na cama com ela. Enfim, né? Na hora eu até pensei, me ajuda, não, me ajuda a resistir à tentação, né? Não querer começar a dar uns beijos lá nela e ir pra cama, né? Mas enfim, mas acabei nem beijando ela, não. Nem sei se eu tava até que ponto eu tava na época que essa moral toda com ela, às vezes ela queria ela namorar mesmo, não ia ficar nessa de querer só beijinho, e também eu acho que eu tava bem sossegado na época de não querer. Na verdade continuo, mas às vezes dá vontade, mas eu espero a vontade passar esse negócio de ficar, beijar só por beijar, enfim, né? E. Mas assim, eu tenho que comentar muito. Antes de falar do dia que eu conheci ela, vou até mudar a sequência aqui. Eu tenho que falar mais da situação difícil que eu tava na época, né? Tava a pandemia, eu não tive direito ao auxílio emergencial porque eu tinha um salário bom antes da pandemia, né? Aí eu tava trabalhando home office, só que aí a empresa que eu trabalhava começou a ficar ruim das pernas. Eu, eu tinha um trabalho home office, a empresa ficava atrasando, não me pagava e tal. O que sobrou pra mim foi pegar minha moto e fazer entrega, né? E um tempo até que as entregas dava pra eu me sustentar e tal assim, mas depois ficou ruim a situação, né? Mas eu nem lembro bem se foi na época que já tinha ficado ruim a situação e tal, porque pelo menos a moto tava funcionando, porque eu ia ver ela de moto e tal, geralmente uma vez na semana e tal, né? Quando era o dia da semana da folga dela e tal, né? Acho que eu fiquei mais ou menos um mês de enrolação, acho que nem isso, né? Nem lembro bem, mas sei que foi aquela coisa assim. Foi até bem interessante no sentido de não ter muito cerimônia, né? Tipo,
falaram dela, você não quer conhecer a fulana? Fala um pouco dela. A mãe dela ia um pouco na nossa igreja nessa época aqui e tal, né? Quer dizer, a mãe dela ia. Ela chegou a frequentar um pouco quando era nova e tal, assim, mas agora tá indo na quadrangular. Acho que era na quadrangular, né? Quadrangular, pra quem não sabe. Então, uma igreja pentecostal de meio segunda onda que chama assim, né? Não é tão rígida que nem a Assembleia e outras igrejas de pentecostalismo de primeira onda, mas também não é tão focado em prosperidade e outras, em expulsar demônio e outras coisas assim, que nem a Universal e as que são chamadas da época da Universal Pentecostalismo de terceira onda, né? Se eu não me engano. Que é até difícil decorar, né? Mas é uma igreja que tá no meio termo, assim, né? Mas enfim. É, mas aí não é a igreja que eu frequento e tal, né? Mas enfim. Até por essa questão de eu ser sabatista e também não como carne de porco e algumas outras coisas assim que são características da igreja que eu frequento, eu já não sou muito de correr atrás de meninas de outra igreja, né? Mas já que falaram para conhecer e tal, ela conhecia um pouco de como que era a doutrina da nossa igreja, porque a mãe dela e tinha ido uma época, ou ia ainda, nem lembro, né? Aí falaram, eu falei, não dá nada, então. Foi até bom que foi aquela coisa assim, de, avisaram ela, eu fui na casa dela, a gente foi no mercado e tal, se conhecendo bem de boa, assim e tal, né? Acho que elas já sabiam, tinham falado bem de mim pra ela e tal. Já foi aquela coisa assim, conversando assim, sem meio termo logo, eu não enrolei muito, perguntei dessa questão de eu ser virgem, se tinha problema pra ela falou que não. Perguntei se ia ter problema. É, se a gente casasse um dia, essa questão do sexo, ela ser experiente ou não. Acho que você brincar até a questão do tempo, dessa questão, e essa questão do tempo que você. É, talvez se no começo eu demorar um certo tempo para. Que não quer dizer, se no começo eu gozar muito rápido e você não sendo virgem, vai ter algum problema pra você? Ela falou que não, bem de boa assim tal, né? Ela era bem de boa pra conversar assim tal. A gente foi andando pelo bairro conversando umas outras coisas e tal assim. Ela era bem de boa de falar as coisas assim, sem preocupação. Até aquele meio que dando uma risada assim, mas não era aquela risada tipo tirando sarro de mim. Eu acho que aquela risada achando fofo assim tal, né? Aí eu falei, acho que do primeiro dia que eu só é, conheci conversando, andando assim pelo bairro, eu perguntei essas coisas de se tinha problema, eu ser virgem, ela já ter transado com alguns e tal, não sei o que. Falei que tava a fim de conhecer, que se rolasse um clima, alguma coisa, a gente namorava, ou que eu não achava certo ficar, mas que vai saber se não rolava algum clima e tal. Nem lembro muito direito. Mas sei que até que nessa questão de amizade vingou assim e tal. Aí ela comentou que estava trabalhando de caixa no mercado e nem tenho certeza se essa época, se nessa época ela estava desempregada ainda, estava esperando a resposta do mercado, né? Mas enfim. É, eu sei que daí começou, que aí ela começou a trabalhar no mercado de caixa e só tinha a terça-feira ou a quarta de folga, né? Era um domingo no mês, né, também. Que acho que eu até aproveitava ela, mas assim. Mas eu vi que por causa disso ela meio que usou isso como desculpa para não ir nem na igreja dela mais, né? Então, pelo jeito ela só ia de vez em quando e tal. E assim, minha intuição já dizia muita coisa, entendeu? É, minha intuição já me mostrou muita coisa dessa questão de que se eu começasse a namorar com ela, a hora que eu quisesse eu ali ia transar, ou mesmo que ela não deixasse ter penetração, ela ia deixar chupar peito, chupar periquita, é, essas coisas, né? É coisa que eu que já tava macaco velho, tava com 33, 32 anos na época. É coisa que por intuição, assim, eu vou explicar pra vocês, vocês já sabem, né? Eu preciso sempre enfatizar isso que ser virgem não é só nunca ter penetrado, não. Então se a menina deixa você lamber os peitos dela, chupar os peitos dela, chupar a periquita dela, então você não é mais virgem não, meu filho. Só quero enfatizar isso e tal, né? Embora ela tenha uma menina bem tranquila, assim, né? Eu e ela, desde o começo, já vimos assim que a gente podia começar a namorar e tal, mas eram duas pessoas que um não gostava da outra, acho que talvez só estavam curiosas para conhecer a outra e tal, assim, né? Não lembro. Talvez comentamos dessa ideia de religião diferente, mas acho que nem tanto isso, acho que é porque assim
Eu também não lembro se ela falava que não sabia se queria ter filho ou não. Eu tô tentando até lembrar se a questão era essa. Porque eu sei que é muito comum essas mães de pet, digamos assim, não ter filho, né? Tem tanto detalhe que eu não consigo lembrar assim, né? Porque eu sei que eu nunca me iludi e tal, assim, né? Aí eu ia lá, né? Acho que eu já tava morando em outro bairro na época, né? Não, de todo jeito eu não morava perto do meu tio mais, né? Morava no mesmo quadro que ela, né? Aí ia lá e tal, né? O, com meu tio que era mais de idade assim e tal, que ficava falando, ah, não, mas você pode fazer ela voltar pra igreja e tal, mas meu tio, com 90 anos já, meu tio avô na verdade, né? Que era um dos patriarcas dessa parte da família, né? Porque já meus avós são falecidos, mas ele conheceu meu avô e tudo, né? Ah, não, é que você pode fazer ela vir pra nossa igreja e tal, mas coisa de gente mais velha que é meio ingênua, né? Já outro tio meu falava, ah, por que não rola um namoro e tal? E eu falei, não tô numa boa situação financeira no momento não, tio. E. Mas fora isso também, tio, eu já saí de casa. Um dia eu peguei e falei, eu já saí de casa de pinto duro, tio. Minha intuição me diz que ela vai. Se a gente começar a namorar, alguma hora ela. Ou ela vai querer. Vai falar que você não quer avançar, não. Ou então. Quando a menina já não tá firme na igreja, uma intuição assim já te diz quando ela dá liberdade, entendeu? Tipo, que assim, ela não vai tomar a atitude de falar, vamos transar hoje, vamos. Até porque tinha a casa dela, os pais e o irmão dela sempre tava lá e tal. Justamente ela também cuidava da avó doente dela e tal. Acho que até essas coisas aí me ajudavam a poder ir na casa dela. Nunca nem cheguei a entrar na casa dela, mas porque era bem do lado do meu tio, né? Mas aí era aquelas casas de que tem aquilo de ter um banco na frente, que as pessoas ficam paradas conversando e tal. Daí, eu acho que foi de coisa de 3, 4 vezes assim que eu encontrei ela lá nesse banco, a gente ficava conversando, ela com os bichos, o... Às vezes eu ia pensando, será que eu vou dar um beijo nela hoje e tal. Mas aí eu acho que ela começava a conversar e tal, você via que os papos não batiam muito, quando ela falava da fé dela, por que ela não era batizada e outras coisas. Eu acho que a vontade de beijar por beijar acabava passando, entendeu? Difícil explicar aqui sem lembrar bem, mas. Não sei até mesmo se eu já tava muito mirando outras meninas da minha igreja na época e tal, né? Mas enfim, eu sei que aí é uma coisa bem interessante para vocês, com o tempo a vontade de transar com ela e a vontade de beijá-la por beijar ia passando, entendeu? O... Então a moral da história é essa, eu tava numa situação bem difícil, né? Então, que foi na verdade isso. A pandemia eu fiquei trabalhando de motoboy, meu pai insistindo pra eu ir lá e ficar. É um rolo assim, mas meu pai tinha uma casa. Tinha uma outra casa lá bem no interiorzão, uma cidadezinha muito, muito pequena mesmo, que acho que arriscava só ter emprego em mercado mesmo, né? Mas meu pai falou pra eu ficar lá estudando para concurso. Porque eu já tinha terminado a faculdade, estava esperando surgir alguma vaga e tal, né? O, que nem eu falei pra vocês, eu fiz uma faculdade da área de humanas para dar aula, mas não quis dar aula, né? Não lembro se eu falei, mas enfim. Meu pai ficou falando isso, até que nos últimos tempos eu vi que tava feia a situação e tal, eu devendo no banco e tal, porque a moto estragou uma época, ficou R$ 1.500 para arrumar a moto e todos uns problemas, mas eu demorei para fazer isso, né? Mas assim, a época que eu tava falando com ela não sobrava quase nada de dinheiro, assim, né? Muito mais para namorar. Eu tenho alguma lembrança de eu gastar uns R$ 50 para pegar umas coisas na padaria e tal para levar para comer junto com ela, assim, esfirra e outras coisas, e isso sendo cheque especial, entendeu? E depois ela comenta, nossa, você tem uma rotina bem corrida mesmo e tal, né? Eu falei, é verdade. Na época eu não tava conseguindo nem estudar para concurso, nem estudar inglês e tal, assim, era uma. Na verdade eu conseguia bem esparsamente enquanto eu ficava esperando alguma corrida lá que eu trabalhava de motoboy e ficava lendo as apostilas de inglês, né? Enfim. Aí juntava isso. Eu comecei a lembrar de outras pessoas que eu conhecia. Falei, depois que melhorar a minha situação, na verdade, acho que eu vou tentar namorar uma menina de tal cidade que eu conheço, que é da minha igreja.
Ela falou, tudo bem, acho que pelo seu perfil e tal, assim, acho que você dá mais certo com ela. E não ligue se ela não for virgem também, porque você viu de boa e tal. Mas enfim, é difícil lembrar muitos detalhes, assim, até que ponto ela tava. Eu acho que pra ela tanto fazia. A gente podia começar a namorar e tal. Por mais que a gente não tinha muito assunto pra conversar. E. Ou pra ela tanto fazia. Pra ela tanto fazia e tal. Começar a namorar, eu acho. Eu acho às vezes que a mãe dela, como gostou muito de mim, ficava falando, namora só pra tentar e tal. Mas aí, depois de umas idas e vindas, sem eu estar muito interessado, medo de transar com ela e tal, começou também a questão da falta de assunto, assim. Eu vi que eu não ia ter assunto pra conversar com ela, porque ela era muito acomodada, assim e tal, né? O irmão dela trabalhava de funileiro, acho que o irmão e o pai, nem lembro bem, mas eu perguntei se ela não gostava de trabalhar nessa área, que até eu já pensei e tal. Ela falou, ela até sabe, na verdade, mas interessante como que a menina ficou acomodada, que nem isso ela qui- qui- quis mais, né? Isso aí também começou a ter. Eu pensei assim, nossa, será que. Eu não tô numa situação muito boa de namorar, um momento muito bom pra namorar uma menina acomodada, entendeu? Mas enfim, mas. Eu acho que foi isso. O comodismo com a falta de. O comodismo dela com a falta de tempo minha, né? Que eu não quis nem. E falta de tempo e falta de dinheiro minha, né? Que eu achei que nem valeria a pena é, pra ela ser minha primeira namorada, coisa do tipo e tal, namorar com ela, né? Em termos de beleza, que é importante, né? Ela era meio termo assim, né? Ela era um pouco. Não dá pra nem chamar gordinha, um pouquinho fartinha assim e tal, né? Quando a menina engordou um pouco, mas sabe aquela engordada que a menina dá quando encorpa? Mas não dá pra. Não é aquela pessoa que alguém vai falar assim, na rua, ela é gordinha. Ela, tipo, ela ficou mais cheinha comparado com como ela era, que o pessoal fala, né? Mas assim, ela era uma menina normal, assim. Tipo aquela menina grande. Quer dizer, ela nem era tão grande, mas tipo, que ficou com o rosto gordo um pouquinho, enfim. Mas, não, na verdade, eu te falava uma menina que foi muito bonita na juventude, mas daí ficou normal, entendeu? Mas não era aquela menina que te fazia queimar de desejo sexual também, entendeu? Então tava aí no meio termo. Mas aquela menina que eu tinha medo de que ela só ia querer ser mãe de pet. Eu via que ela não estava firmando a igreja dela, a intuição. Se eu for ficar falando aqui porque que eu achava, era vários motivos, mas a intuição assim me dizia, entendeu? Eu vou eu vou ter que ter um vídeo só sobre isso e tal, assim, né? Porque é pra mostrar um pouco como que a intuição te diz que a pessoa não tá firme na igreja dela, né? Ainda mais se ela não era batizada e nada, aí piorou isso. Depois que pegou um emprego que só folgava na terça de caixa de supermercado, aí que piorou de vez, né? E nas últimas vezes aí eu conversei melhor sobre essa questão e tal, né? É, isso não, isso depois de conversar a primeira vez, tá? E o que você acha se a gente começar a namorar, um dia a gente casar e tal? Essa questão deu, talvez no começo eu gozar muito rápido, você já teve relações sexuais com outros, o que não é problema pra mim e tal, mas então ela falou que eu achava que pra ela tudo bem, não tinha problema, eu ia aprender no tempo certo com ela, né? Mas enfim, né? Acho que foi umas 3, 4 vezes, 5, não tenho certeza. Eu ia de moto nessa minha rotina corrida, encontrava no dia de folga dela, encontrava ela na frente da casa dela, gastava um dinheirinho levando um refrigerante, alguma coisa da padaria, tipo uns salgados. Então a gente conversava um pouco sem ter muito assunto e pronto. Aí eu dei pra ela o livro do Pequeno Príncipe, um dia pra tentar ter mais assunto pra conversar com ela e tal, né? E até nessa época acho que eu já tava conversando mais com uma outra menina lá do meu serviço, que é entre aspas minha paixão atual, né? Na verdade não é paixão não, mas enfim, né? Mas se falar que eu tô interessado em alguém no momento, é essa menina que eu tenho amizade há bastante tempo, né? Talvez alguma hora eu falo dela e tal, né? Mas enfim, é, essa menina que eu tô interessado agora, ela não é muito fácil achar pessoa de 30 anos virgem, né? Quando eu conheci ela, acho que ela tinha uns 26 por aí. Até que num dia ela comentou alguma coisa assim, de não sei o que, nosso templo é
Nosso corpo é templo do Espírito Santo, que eu até perguntei pra ela, então, onde é que você aprendeu isso? E ela falou, foi com esse canal cristão que eu sigo, né? Isso aí eu tô falando dessa menina que eu tô interessado atualmente, né? Mas, isso é assunto para outro vídeo e tal, mas eu não me lembro se. Eu acho que não, acho que eu ainda não tinha ouvido essa frase dessa outra moça que eu tava interessado no serviço também. Não lembro nem mesmo se eu já tinha pegado o telefone dela. Eu acho que não também, se eu não tinha pegado o telefone dessa menina que eu tô atualmente interessado, né? Mas enfim, isso é outra história. Mas acho que foi vários motivos, né? Mas aí, assim, talvez eu tenha pensado na questão de falta do que fazer, já que eu não tava com muita coisa para fazer, né? Tirando namorar e. Quer dizer, tirando trabalhar, né? Mas acho que também eu pensei, na época eu tava com. Que nem eu já comentei com vocês, eu tava com dois planos. Plano A em ir embora do Brasil, fazer meu intercâmbio, né? Plano B era passar num concurso. Aí que nem eu falei pra vocês, passei num concurso e tal, né? É, aí acho que na época eu já pensei que vai tirar meu tempo para outras coisas. Quando eu tiver trabalhando como motoboy e conseguir ter esse tempo, vai tirar meu tempo para outras coisas. Eu estou numa situação financeira muito ruim. A mal tava dando um salário mínimo, cobrindo as despesas. E aí essa questão da. Que eu ia falar no final das contas? Talvez se fosse hoje, eu não tô fazendo nada, não tô interessado em ninguém e tal, talvez eu namoraria, né? Mas na época não. Ainda bem por sinal, né? Porque daí eu não tava com dinheiro sobrando. Mas na época acho que eu pensei nisso tudo. Eu falei, se for pra namorar uma pessoa só por namorar, que não é crente, tentar converter, tentar fazer ela ler pra ter assunto com ela, deixe pra eu fazer isso uma hora que eu tiver com dinheiro sobrando. Porque voltando à questão de perder a virgindade, eu acho que se eu começasse a namorar com ela e quisesse, ela topava. Que nem eu sempre falo pra vocês, sempre tem que tomar cuidado, porque perder a virgindade não é só penetrar. Se a menina deixar você chupar a periquita dela e outras coisas, você tá perdendo a virgindade. Não adianta fingir não, né? Mas é isso. Aí, aí tem essa questão, né? E deixa eu só ver quanto tempo eu tenho de bateria aqui no notebook que eu deixei fora da tomada. Não, mas dá pra terminar o vídeo, até porque ele tá ficando muito grande também, né? Beleza. Sim, tranquilo, vai dar pra terminar de gravar o vídeo. Voltando aqui e tal, né? Foi o dilema, falta do que fazer, já que eu não tava namorando, ia ser meu primeiro namorado, mas eu pensei nos gastos, pensei na minha situação e tal, eu pensei, meu pai já tava me chamando pra voltar lá pra minha cidade natal, porque assim, olha que interessante, muita gente pode até falar que eu até perdi uma oportunidade, que assim, meu pai tava me oferecendo pra eu voltar pra minha cidade natal, numa casa que tava vazia lá, né, é meio difícil explicar como que essa casa tava disponível, mas assim, vamos dar um exemplo, não era esse o caso, mas sei lá. Meu pai tinha duas casas, ele morava na casa grande dele com a segunda esposa e tinha outra que é na cidadezinha, tinha outra casa disponível que era não dava nem 1 quilômetro, eu acho, andando 500 metros, sei lá, né? É, na verdade era o serviço dele que disponibilizava, né? Uma coisa bem da região lá e tal, né? Ele falava, a casa tá vazia, você fica aí pagando aluguel e tal, né? Acho que eu pagava. Primeiro eu pagava R$ 350 de aluguel, mas depois eu fiz a bobagem de ir pagar R$ 600 de aluguel num lugar que era mais perto do bairro que eu fazia entrega de moto, né? Que aí foi o que me ferrou bem, né? Mas enfim, acho que eu já tava até tendo que usar o cheque especial uma época e tal, né? Acabei ficando devendo muito dinheiro no cheque especial, né? Foi quando o cheque especial deu o limite assim de. Pá, até cheguei em. Coisa que eu nunca imaginei na época da pandemia, fui pro SPC e tal, né? Mas enfim. É, mas ele já tava, meu pai falando isso. Não, não, vem aqui, fica morando nessa casa e só estudando para concurso, porque eu já fiz a faculdade, logo abre vaga para professor temporário da aula aqui e tal, né? Toda essa coisa. Eu já tava pensando nisso. E justamente eu não queria ter que namorar e ficar no vermelho, né? Pensava nessas coisas tudo de eu não tenho assunto com ela, eu corro risco de transar com ela e por aí vai, né? Ela não tá firme na igreja dela, né? Nem batizada pelo que eu lembro, né?
Então eu acho que foi juntando um monte de motivo, né? E acho que a vontade ia passando, a vontade de tanto de transar com ela como de beijar ela ia passando, né? Eu ia lá. Não tô aqui pra ficar me vendendo como uma pessoa super santa pra vocês, não, pessoal. Se eu ia ver ela, provavelmente eu me masturbava antes, né? Mas aí, outra hora eu vou falar disso. Quando você se masturba, tem aquela depressão. O pessoal chama de depressão pós-punheta, né? Aí, sei lá, acho que era até isso. Tipo, você ia lá, se masturbava antes, dava aquela aliviada, mas aí você via que algum tempo depois você via que não. Você preferia muito mais ter um amor e tal, que não ia dar nada com ela e tal, enfim. Mas a moral da história é. Tive a oportunidade de começar a namorar com ela, ou sei lá, pedir pra ela pra perder a virgindade, alguma coisa assim, né? Ou então, se eu quisesse perder a virgindade, tinha vários caminhos. Tem o de ir ficando, tem o de ir namorando, enfim, né? Que eu acho que eu conseguiria tranquilamente. Mas a moral da história eu não quis, graças a Deus. Mas aí a moral da história é que depois que eu deixei pra lá e tal, aí eu acho que aquela coisa de 2 meses o pessoal assim comentou que ela tava namorando e depois do namorando, um mês depois já casando, que até comentou assim, você não vai querer ir no casamento dela, não, que é não sei aonde e tal. Eu falei, não, tô de boa, mas ela nem. Eu até podia ter namorado ela e tal, não vão, mas o problema é. Eu não tenho nada contra ir, não, mas o problema é mais que gastar, né? Eu vou ter que gastar com terno, vou ter que gastar com outras coisas e tal, e aonde? Ou então, eu nem lembro muitos detalhes. Justamente chama meu tio avô e outras pessoas, mas ninguém sabia muito. Acho que não tinha carona também, alguma coisa assim, né? Enfim, eu ia ter vários motivos, porque geralmente tinha uma época que domingo era o dia que pagava melhor. Tinha domingo que eu conseguia ganhar até R$ 200, quando tinha alguma promoção dos aplicativos, conseguia ganhar até R$ 200 como com entrega. E tem até esse dilema, porque quando você trabalha com entrega, essas coisas, cara, não é só o dinheiro que você vai gastar para em qualquer evento, é o que você vai deixar de ganhar, né? Então, acho que juntou isso tudo. Então, a moral da história é isso, pessoal. Conheceu o possível desfecho. Eu acho que não alterou muita coisa, não. Aliás, essa questão, o cara que ela namorou, casou, não é crente, pelo que eu vi assim, ela foi pra uma fazenda. Eu acho que nessa questão ela tá até bem feliz, assim, né? Numa fazenda ela pode adotar o tanto de cachorro que quiser, que o marido deixar, né? Tem lá, ela posta foto com bezerro, vaca, outros bichos, né? Pelo jeito acho que é de tirar o leite, porque acho que gente que gosta muito de animal assim, às vezes não gosta muito não de estar em fazenda que vende os bichos, né? Mas talvez a pessoa se acostuma também, até porque sabe que o marido dela parece ser um cara bem simplão assim e tal, né? Que acho que ele nem tem outra forma de sustento se não for fazenda, né? Enfim. Não sei até se alguém comentou que além de cuidar da fazenda ele é açougueiro também. Nem lembro muito o rolo que é, né? Não tô lembrando muito detalhe não agora, mas enfim. Mas então é isso, pessoal. A moral da história é ela não tava firme na igreja, achou o primeiro cara do mundo que ela achou pra casar e tal, né? Ia ter sido aquilo, eu tivesse transado com ela, ia ter transado, ia ter dado aquela gozada e tal, depois, igual quando você se masturba, a única diferença e tal que o. Entre aspas, você ia ficar ostentando de comeu fulana e tal, não sei o que, né? Coisas que a gente não pode ser hipócrita de falar que alguém ia ver você, tá comendo, né, fulano e tal, não sei o que, né? Enfim. Até porque naquela época acho que eu nem tinha cargo na igreja, nem lembro. Não, acho que a pandemia a igreja estava até fechada, nossa, mas enfim, né? Mas isso é detalhe que não importa, o que importa é o pecado mesmo. Alguma hora eu vou falar um vídeo sobre isso, né? Que você não pode deixar de pecar só pensando nessa questão de o que a igreja vai falar, você vai tomar suspensão na igreja, que é, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A situação atual dela é essa. Parece não. Nunca vejo ela postar nada de coisa gospel nem nada assim. Às vezes a mãe dela que posta e marca a filha dela. Mas pelo menos ela tá feliz com aquela vida de cachorreira, entre aspas, né? Cachorreira é um termo que usavam pra aquela maluca lá, Luísa Mel, que vivia resgatando cachorro e tal, né? Enfim.
A ideia desse termo pra ela de cachorreira porque ela ficava caçando cachorro que tava abandonado ou com maus tratos, né? Mas essa aqui parece que é desse jeito. Pelo menos com uma fazenda ela consegue. Mas a moral da história é ter sido essa. Provavelmente, se eu tivesse transado com ela e tal, beleza, ia ter transado. Provavelmente não engravidado e tal, né? Benza a Deus ter esse risco também, né? Até que ia ter visto que o namoro não vingava muito e tal, ela não ia se converter, tudo e tal, né? Ia ter terminado o namoro, né? Vai saber se não dava algum problema, né? Mas ela não parecia que do tipo que se apegava a ninguém fácil, não e tal, né? Eu achava ela assim, tipo, meio na dela, de não tô gostando de ninguém fácil e tal, então se for pra namorar, namoro, se for pra namorar, pra ela tanto fazia também, né? É o que eu lembro, assim, né? Mas a moral da história, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, é assim, beleza, você vai lá, transa, perde a virgindade, mas isso não vai mudar o fato, né, de várias outras coisas que tem pra acontecer, não vai mudar o fato de que se ela não era crente, ela não tava nem aí pra achar um namorado crente, é, não vai mudar o fato de que o próximo namorado dela ali ia ir transando logo, enfim, é muitas coisas. Se eu tivesse transado com ela, ia ser só uma lembrança assim de eu ia ter visto ela hoje, ver que ela não tá firme na igreja, continua, tá casada e tal, assim, talvez não quis ter filho mesmo, quis. Continuou sendo aquela menina muito simples que daí você não tinha assunto para conversar, não lia um livro, talvez nem tinha um português muito bom, era acomodada e no final das contas é, ia tá lá só sendo mãe de pet ou mãe de cachorro, porque eu acho bem difícil esses caras, entre aspas, que a gente chama assim, chocro de fazenda, não querer ter filho, né? Mas vai saber, ou talvez o cara já tem filho de outros casamentos, né? Nem sei muito. Ou talvez ela tá esperando, né? Que acho que ela tinha uns 25 por aí e tal, nem lembro. Ou será que era da minha idade também? Uns 30, nem lembro. Eu acho que era coisa de uns 5 anos mais nova, se eu não tô enganado, né? Mas é isso, talvez ela não quis ter filho mesmo e tal, e ter sido isso. Ia ter transado com ela, mas ia estar lembrando de não serviu pra nada, não acrescentou em nada na minha vida, foi só pra transar mesmo. Eu acho que é isso, pessoal, que não tem muito o que explicar, né? Talvez eu explique em próximos vídeos, mas assim, é aquela coisa de teria sido um prazer na hora. Uma coisa bem interessante que eu quero falar pra vocês. Várias pesquisas, várias palestras, vários vídeos eu já vi comentando a respeito disso, que se você for virgem também dizem. Se masturbar dá muito mais prazer do que penetrar, você sabia? Eu já li que é porque assim, realmente a vulva da menina não te aperta tanto o pênis que nem você aperta com a mão, né? Tem a questão de áreas sensíveis e tal, que se alguma hora, espero que vocês nem se masturbem nem pessoa, mas é difícil, mas se alguma hora você fazer o teste, você se masturbando de barriga para cima, aí você ejacular bem na sua barriga, você vai ver que não é só o prazer da hora que você goza, né? O prazer do seu sêmen cair em cima da sua barriga e várias outras coisas assim que tem área sensível, aquela questão também quando seu sêmen vai escorrendo pela sua glande que chama, né? Isso também dá prazer e várias coisas assim. Eu já vi estudos e algumas palestras de pastores ou de outras pessoas comentando disso, especialista, que nem uma vez naquele programa lá da Rede Novo Tempo Sem Tabus, né? Comentando isso, que as pessoas às vezes não sabem que muitas vezes se masturbar te dá mais prazer do que a penetração em si, né? Fora a questão que também eu tinha até comentado com ela e tal, comentei com vocês, de também, na hora que você perder a virgindade, às vezes vai saber, né? Tipo, você vai lá e tal, já gozou? Mas tudo bem, você era virgem mesmo e tal, né? Às vezes você vai com tanta sede ao pote que você vai gozar tão rápido que não. Mas enfim, né? É várias coisas, mas é vários vídeos que eu vou fazer a respeito disso, pessoal. Por que não vale a pena perder a virgindade aleatoriamente, tá bom? Principalmente se você não é um chá de alguém que vai conseguir fazer uma lista de 10, 20 meninas que transou durante a vida, né? Mas que assim, tem cara que gosta de pecar, mas gosta de fazer essa listinha também, mas não é pra todo mundo também, né? E graças a Deus, se quando eu era jovem eu tinha vontade disso, de ter essa listinha de umas 20 que eu comi, hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? Mas
Eu vou fazer vários vídeos sobre isso, mas eu já falei sobre essa questão de algum um, um tio meu que era comedorzão mesmo, mas aí a vida profissional dele ficou pra lá e outros tio meu que quando saiu da igreja foi pra essa vida de comedorzão, o dinheiro acabou. Quando a pessoa está afastada de Deus, cai fácil em golpes, outras coisas, enfim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas a moral da história é: não vale a pena perder a virgindade, ou se você não é virgem mais, não vale a pena o sexo casual, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje e eu vou fazer mais vídeos parecidos com esse, né, de oportunidades que eu tive de perder a virgindade. É isso, pessoal, tá bom? Vou falar sobre outros casos que eu tive, que nenhuma uma coroa que queria me dar, que me viu no ônibus e queria me dar e coisa do tipo, mas é isso, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Esse é o canal do Mestre Isósimo, um canal Red Pill com foco cristão, e um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Olá, pessoal! Vou deixar aqui no fim do vídeo um print da tela inicial do vídeo que eu falei para vocês. O Kevin Samuels, já falecido, foi um dos principais Red Pills dos Estados Unidos. O vídeo eu não achei opção de traduzir por inteligência artificial, mas no futuro vou pesquisar se tem essa opção e ensinar vocês como fazer.